Você já imaginou um rei, no auge do seu poder, diante de uma negociação de vida e morte, virar para os seus inimigos e dizer: Eu não consigo decidir sozinho, eu preciso falar com a minha esposa? Essa é a história de São Luís IX, rei da França, na Sétima Cruzada. Ele foi preso pelos sarracenos e impôs uma condição para que fosse pago o resgate. Ele disse: Eu preciso falar com a minha senhora. Hoje, muitos casais vivem como solteiros debaixo do mesmo teto. O que nós observamos? Divisão de contas, divisão de despesas, muitas vezes nem dialogam como um casal, não vivem como um casal. São dois amigos, dois estranhos dividindo o mesmo teto. Mas São Luís e Margarida de Provença nos mostra que a força, o poder do casal está exatamente em sua unidade. Nesta aula vamos ver 3 lições práticas deste casal que podemos aplicar no nosso casamento hoje. A primeira lição que este casal nos traz é que cada um possui a sua personalidade. E existe um fato narrado que também é muito engraçado desse casal, foi a tentativa da rainha Margarida de Provença em tentar vestir São Luís como um rei de pompas e circunstâncias. Só que São Luís ele era um rei simples, ele não gostava de esbanjar mais do que o necessário. Então ela chega para ele e faz uma proposta. Luís, vamos te vestir como um rei deve ser vestido, né? E Luís carinhosamente vira para Margarida e diz: Eu me visto como um rei deve se vestir, só se você, Margarida de Provença, se vestir de forma simples. Essa foi a proposta que ele trouxe. E o que aconteceu? Margarida de Provença desistiu da tentativa de mudar São Luís e entendeu que cada um tem a sua particularidade. Ele em sua simplicidade e ela como uma rainha que gostava das pompas e circunstâncias da realeza. São Luís não a deixou de amá-la, pelo contrário, dentro da sua biografia fica muito claro que ele foi um rei sábio e ao mesmo tempo cheio de ternura, sem perder a sua firmeza como rei. A grande lição que nos fica dessa situação cômica do rei São Luís e de Margarida de Provença é a celebração das diferenças. Enquanto Margarida tenta mudar a personalidade de São Luís, visto que ele era um homem simples, ela queria colocar pompas e circunstâncias das suas vestes, e São Luís é simples, quis simplificar Margarida, ambos decidem não modificar um ao outro, e tudo bem, afinal de contas isso não fere a lei da igreja, isso não fere princípios da igreja, mas são simplesmente situações onde você vai perceber que mexe com a personalidade de cada um. E dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, existe a necessidade central de celebrar as diferenças. Se nós não celebramos as nossas diferenças e não rimos dessas circunstâncias, este casamento pode ter certeza que ficaria um casamento bem carregado e pesado. Afinal de contas, somos diferentes e precisamos entender isso dentro do nosso lar. A segunda grande lição desse casal é simplesmente o discernimento de decisões difíceis. Se você lê um pouquinho da história de São Luís e de Margarida de Provença, São Luís teve um momento que ele teve uma crise existencial. E ele queria abandonar o reino, abandonar praticamente a família e ser um monge, né? Franciscano dominicano. Enfim, ele queria abandonar tudo para viver dentro de um mosteiro. E de onde veio a sanidade mental de São Luís para que suas emoções fossem reordenadas? De Margarida de Provença, que mostrou que a presença dele era essencial para o seu reinado e para a sua família. E aquele momento acabou de cair no esquecimento. São Luís abandona essa ideia mirabolante que surgiu em sua cabeça e entende que realmente o seu papel de pai, de rei e de esposo era mais importante do que abandonar tudo e seguir uma vida dentro de um mosteiro. Agora fica a lição prática para cada um de nós. Será que nós estamos ouvindo o nosso cônjuge ou estamos nos deixando apenas ser levados por ideias mirabolantes? Porque o que acontece? Se surge na tua cabeça alguma ideia,
do que fazer ou que vai acabar interferindo ou atrapalhando a realidade familiar, cabe ouvir o nosso cônjuge, porque ela pode ser um instrumento, no meu caso, a minha esposa pode ser um instrumento de Deus para que coordene e reordene as minhas emoções e os meus pensamentos. E falo de conhecimento de causa. Existiram situações onde a minha esposa ela foi responsável em colocar as minhas ideias no lugar. E isso não me diminuiu, não me fez enfraquecer como pai de família, como homem da casa. Pelo contrário, fortaleceu o nosso casamento, fortaleceu o nosso relacionamento e também fui grato porque, afinal de contas, ela teve o discernimento de que aquilo não era o melhor para mim naquele momento. A terceira lição parte da sua fé e da sua vida pública. Afinal de contas, São Luís ele não era apenas um rei de fachada. Ele vivia o tempo todo tentando enobrecer a sociedade ao qual ele estava inserido, ou seja, ele cuidava dos seus súditos. Ele era humilde, ele caminhava com os pobres, ele alimentava os pobres, ele, juntamente com seus familiares, ele tinha esse cuidado. Não existem relatos mostrando que Margarida de Provença participava de tudo, mas isso não impedia São Luís de agir de forma humilde, de forma humana para com os seus súditos. Então este matrimônio, ele foi um matrimônio santo, afinal de contas, São Luís, ele foi considerado santo. E Margarida de Provença teve a honra de ter ao seu lado um homem santo que edificou o seu lar e edificou também a sua vida. Agora imagine se São Luís não tivesse dado ouvidos à sua senhora Margarida de Provença e abdicasse do trono e abdicasse sua própria família. Não teríamos esse legado tão grande que ele deixou para os seus 11 filhos e também para a igreja. Afinal de contas, se nós hoje conseguimos meditar sobre a vida de São Luís IX, é porque ele deixou um grande legado na história. E nós que abraçamos o sacramento do matrimônio, abraçamos o casamento, precisamos entender que esta é a nossa missão hoje: educar os nossos filhos, forjar o nosso caráter e fazer com que a nossa família seja um exemplo, não por aparência, não porque achamos isso bonito, mas porque é a vontade de Deus para cada um de nós. Se hoje nós temos uma família, o nosso papel é fazer com que estes frutos que Deus nos deu sejam também homens e mulheres capazes de fazer escolhas assertivas para a sua vida e também consigam modificar esta humanidade com aquilo que Deus nos dá, que é o seu amor. Recapitulando o que São Luís e Margarida de Provença nos ensina. Primeiro, respeito mútuo. O casal forte é aquele que consegue enxergar a beleza do outro. Segundo, seu cônjuge, ele não é seu inimigo. Pelo contrário, ele pode ser uma bússola de Deus para que a vontade dele seja cumprida na sua vida. Porque nos dias de hoje, manter a unidade na bonança, nas facilidades, é tranquilo. Mas o nosso grande desafio é manter essa unidade nas crises. Se esse matrimônio edificou a tua vida, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais famílias para que possamos alcançar novas famílias católicas que queiram fundamentar a sua vida na vida dos santos. E que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo.